Todo produtor que produz em terra própria precisa se questionar em algum momento se está realmente fazendo sentido produzir na sua própria terra ou se estaria sendo mais vantajoso financeiramente, economicamente, arrendar essa terra para terceiros produzirem nela. Isso acontece porque a produção em si ela é carregada de muitos riscos, ou seja, você tem os riscos produtivos, tem os riscos climáticos, tem os riscos de preço, tem os riscos políticos, então são bastantes riscos envolvidos e essa produção ela precisa gerar um retorno, gerar uma rentabilidade, um rendimento que compense todos esses riscos, todo o trabalho, toda a dor de cabeça, todo o tempo que está sendo dedicado para essa produção. E em muitos casos, a gente fica até espantado de analisar esses dados, esses números, em muitas situações a produção em si não está trazendo um retorno, está compensando pelos riscos que estão sendo corridos com o negócio, com a decisão de se produzir em terra própria. E esse tipo de avaliação é muito simples de ser feito, basta que você isole no final do ano, no final da sua safra, a rentabilidade somente específica das atividades produtivas, para você responder quanto que a minha atividade produtiva, a minha produção gerou de retorno, gerou de rentabilidade para mim, como produtor, como dono da fazenda. E aí você compara esse número, né? Então supondo aqui, por exemplo, que a sua atividade produtiva gerou uma rentabilidade de 4,5% num ano, numa safra específica, você compara esse valor com a projeção de quanto que você poderia estar tendo de rentabilidade se você estivesse arrendando a sua terra. Para isso você faz uma pesquisa, faz um levantamento na região de quais estão sendo os valores praticados de arrendamento na região, faz uma estimativa de quanto que você receberia se você estivesse arrendando a sua área e aí você teria já em mãos uma comparação de, se eu estivesse arrendando, eu teria esse valor aqui, esse valor dentro do patrimônio que eu tenho investido na fazenda, representa, por exemplo, uma rentabilidade de 5%. Então, aquele 4,5% de retorno da atividade produtiva ficou abaixo dos 5% do que eu poderia estar tendo de arrendamento. Significa que nesse ano especificamente, não valeu a pena, não fez sentido economicamente, financeiramente produzir, porque eu estou correndo mais riscos e recebendo um retorno menor. Aí o cuidado e o detalhe a mais que você precisa ter para fechar essa análise de maneira completa e tomar uma decisão realmente segura com esses números é sempre estender a sua visão para um horizonte de mais longo prazo, porque em anos específicos, obviamente devido aos riscos em si, vão ter anos que o rendimento vai ser menor mesmo, isso é normal, faz parte dos riscos. Mas a longo prazo só vai fazer sentido você seguir produzindo na terra própria se o seu rendimento, se o seu retorno com a produção estiver sendo maior do que o retorno com o arrendamento, dado que o arrendamento a gente pode entender que tem um risco menor do que a produção em si. E outro ponto, outro comentário muito importante que eu trago é: fique atento para você considerar os números, os valores corretos para fazer essa análise. Porque tem gente que confunde, por exemplo, para fazer esse tipo de comparação, confunde o fluxo de caixa da fazenda que as operações gerou e pega esse valor para enxergar como um retorno, pega esse valor para entender a rentabilidade. Não é dessa forma. Para rentabilidade a gente precisa entender, a gente precisa colocar na conta o lucro líquido da operação, o lucro líquido das atividades em si, que é diferente do lucro bruto, diferente do lucro operacional, diferente também do fluxo de caixa e assim por diante. Mas enfim, essa comparação é muito importante ser feita para você que é dono de terra, para você que é produtor rural e produz em terra própria. Você precisa realmente avaliar e entender se está fazendo sentido, se está compensando você produzir nas suas terras ou se estaria sendo mais vantajoso economicamente arrendar a sua produção. Eu digo isso porque eu vejo muitos números, vejo muitos dados de fazendas que a gente trabalha, e aqueles produtores que trabalham com arrendamento, assim, que arrendam para produzir, eles têm rentabilidades muito atrativas, muito interessantes. Já aqueles que produzem em terra própria, na maioria das vezes, em muitas situações aqui, o que garante uma boa rentabilidade é a valorização da terra e não a produção em si. Então, fique muito atento com isso, esse é um fator muito importante que pode determinar bastante coisa nas suas decisões e também na sua vida financeira.